Os apóstolos. Deus é um Deus de obras. Nosso Senhor disse: meu Pai trabalha até agora. E Ele tem um propósito definido, para cuja realização direciona todas as coisas. Ele é o Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. F 1h11. Mas Deus não faz todas as coisas direta e pessoalmente. Ele opera por meio dos seus servos. Entre os servos de Deus, os apóstolos são os mais importantes. Busquemos na palavra de Deus o que ele tem para ensinar a respeito dos apóstolos. O primeiro apóstolo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo para fazer sua obra. Ele é conhecido como o Cristo de Deus, ou seja, ungido. O termo Filho refere-se à sua pessoa, o nome Cristo refere-se ao seu ofício. Ele era o Filho de Deus, mas foi enviado para ser o Cristo de Deus. Cristo é o nome ministerial do Filho de Deus. Nosso Senhor não veio à terra nem foi à cruz por iniciativa própria, ele foi ungido e separado para a obra por Deus. Ele não se autodesignou, mas foi enviado. Podemos vê-lo com frequência no Evangelho de João referindo-se a Deus, não como o Deus, ou o Pai, mas aquele que me enviou. Ele tomou o lugar de um enviado. Se isso é verdadeiro no caso do Filho de Deus, não deve muito mais ser aplicado aos seus servos. Se o próprio Filho não devia tomar nenhuma iniciativa na obra de Deus, não deveríamos nós também agir assim? O primeiro princípio a se notar na obra de Deus é que todos os seus obreiros são enviados. Se não houver comissionamento divino, não poderá haver obra nenhuma. A Bíblia tem um nome especial para um enviado, apóstolo. O significado da palavra grega é o enviado. O próprio Senhor é o primeiro apóstolo porque foi o primeiro especialmente enviado por Deus, portanto, a palavra refere-se a ele como o apóstolo, Hebreus 3:1. Os 12. Enquanto cumpria seu ministério apostólico na terra, o Senhor estava o tempo todo ciente de que sua vida na carne era limitada. Assim, enquanto seguia a obra que lhe fora comissionada pelo Pai, ele preparava um grupo de homens para continuá-la depois de sua partida. Esses homens também foram chamados de apóstolos. Eles não eram voluntários, eram enviados. Nunca é demais enfatizar que toda a obra divina é por comissão, e não por escolha. Dentre quais pessoas Nosso Senhor escolheu os apóstolos? Eles foram escolhidos entre os discípulos. Todos os que foram enviados pelo Senhor já eram discípulos. Nem todos os discípulos são necessariamente apóstolos, mas todos os apóstolos são necessariamente discípulos. Discípulos são escolhidos para a obra, mas os escolhidos são nem todos os sempre selecionados entre os discípulos do Senhor. Um apóstolo, então, deve ter dois chamamentos. Primeiramente, ele deve ser chamado para ser discípulo e, em segundo lugar, deve ser chamado para ser apóstolo. Seu primeiro chamamento é dentre os filhos do mundo para ser seguidor do Senhor. Seu segundo chamamento é dentre os seguidores do Senhor para ser enviado dele. Os apóstolos escolhidos pelo Nosso Senhor em seu ministério terreno ocupam lugar especial na Bíblia, e também ocupam lugar especial no propósito de Deus, porque estiveram com o Filho de Deus quando ele viveu em carne. Eles foram chamados não apenas de apóstolos, mas de os 12 apóstolos. Eles ocupam lugar especial na palavra de Deus, e ocupam lugar especial no plano de Deus. Nosso Senhor disse a Pedro que um dia eles se assentariam em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, Lucas 22:30. O apóstolo tem seu trono, e os 12 apóstolos também terão os seus. Esse privilégio não foi dado aos demais apóstolos. Quando Judas perdeu seu ofício e Deus guiou os 11 restantes a escolher alguém para completar o número, lemos que lançaram sortes e a sorte caiu sobre Matias, sendo-lhe, então, votado lugar com os 11 apóstolos, Atos 1:26. No capítulo seguinte, encontramos o Espírito Santo inspirando o escritor de Atos a dizer, então, se levantou Pedro, com os 11, 2:14, que mostra que o Espírito Santo reconheceu Matias como um dos 12. Aqui vemos que o número desses apóstolos era fixo, Deus não queria mais do que 12, nem menos. No livro de Apocalipse,
vemos que a posição final que eles ocupam é também especial. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21:14. Até mesmo no novo céu e nova terra, os 12 desfrutam lugar particularmente privilegiado, que não é designado a nenhum outro obreiro de Deus. Os apóstolos nos dias bíblicos. O Senhor, como apóstolo, era único, e os 12, como apóstolos, também eram exclusivos, mas nem o apóstolo nem os 12 apóstolos podiam viver na terra para sempre. Quando nosso Senhor partiu, ele deixou os 12 para continuar sua obra. E agora que os 12 partiram, quem está aqui para levá-la a cabo? O Senhor se foi, mas o Espírito veio. O Espírito Santo veio para assumir toda a responsabilidade pela obra de Deus na terra. O Filho trabalhava para o Pai, o Espírito trabalha para o Filho. O Filho veio para fazer a vontade do Pai, o Espírito veio para fazer a vontade do Filho. O Filho veio para glorificar o Pai, o Espírito veio para glorificar o Filho. O Pai designou o Cristo para ser o apóstolo, o Filho, enquanto estava na terra, designou os 12 apóstolos. Agora, o Filho voltou para o Pai, e o Espírito está na terra designando homens para ser apóstolos. Os apóstolos designados pelo Espírito Santo não podem juntar-se às fileiras daqueles designados pelo Filho, contudo são apóstolos. Os apóstolos de quem lemos em Efésios 4 claramente não são os 12 iniciais, pois estes foram designados enquanto o Senhor ainda estava na terra, enquanto aqueles têm sua designação para o apostolado após a ascensão do Senhor, foram dons do Senhor Jesus à sua igreja após sua glorificação. Os apóstolos de então eram os seguidores pessoais do Senhor Jesus, mas os apóstolos de hoje são ministros para a edificação do corpo de Cristo. Devemos discernir claramente entre os apóstolos que foram testemunhas da ressurreição de Cristo, Atos 1, 22, 26, e os que são ministros para a edificação do corpo de Cristo, pois este não existia antes da cruz. Não há dúvida de que, mais tarde, os 12 receberam a comissão efésia, mas, como os 12, eles eram bem diferentes dos apóstolos mencionados em Efésios. Está claro que naquela época Deus tinha outros apóstolos além dos 12 iniciais. Imediatamente depois do derramamento do Espírito, vemos os 12 apóstolos levando a cabo a obra. Até Atos 12, eles eram vistos como os principais obreiros, mas na abertura do capítulo 13, vemos o Espírito Santo começando a manifestar-se como agente de Cristo e Senhor da Igreja. Nesse capítulo, é-nos dito que em Antioquia, quando determinados profetas e mestres serviam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, Atos 13, 2. Era o momento de o Espírito começar a enviar homens. Nessa ocasião, 2 novos obreiros foram comissionados pelo Espírito Santo. Depois de esses 2 terem sido enviados pelo Espírito, como eles foram chamados? Quando Barnabé e Paulo trabalhavam em Iconio, dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros, pelos apóstolos, Atos 14, 4. Os 2 enviados no capítulo anterior, são, neste capítulo, chamados de apóstolos, e, no mesmo capítulo, V14, a designação dos apóstolos é usada em justaposição a Barnabé e Paulo, o que é prova concludente de que os 2 homens comissionados pelo Espírito Santo também eram apóstolos. Eles não estavam entre os 12, contudo, eram apóstolos. Quem, então, são os apóstolos? São obreiros de Deus, enviados pelo Espírito Santo para a obra que ele os chamou. A responsabilidade da obra está nas mãos deles. Falando de maneira geral, todos os cristãos são responsáveis pela obra de Deus, mas os apóstolos são um grupo de pessoas especialmente separadas para a obra. De maneira particular, a responsabilidade da obra está sobre eles. Agora vemos o ensino da Bíblia quanto aos apóstolos. Deus designou seu Filho para ser apóstolo, Cristo designou seus discípulos para ser os 12 apóstolos, e o Espírito Santo designou um grupo de homens, além dos 12, para ser os apóstolos edificadores do corpo. O primeiro apóstolo é único, há somente um. Os 12 apóstolos também formam um grupo próprio, há somente 12. Mas há outra ordem de apóstolos, escolhidos pelo Espírito Santo, e, enquanto prosseguir a edificação da igreja e continuar a presença do Espírito Santo na terra, a escolha e envio dessa ordem de apóstolos também continuará.
Encontramos na palavra de Deus muitos outros apóstolos, além de Barnabé e Paulo. Há muitos, que pertencem à nova ordem, escolhidos e enviados pelo Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 4:9 lemos, Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. A quem se referem as palavras nós, os apóstolos? O pronome nós implica a existência de, pelo menos, mais um além do escritor. Se estudarmos o contexto, veremos que Apolo estava com Paulo quando ele escreveu, v6, e Sóstenes era coautor da epístola com Paulo. Assim, parece claro que o nós aqui refere-se ou a Apolo, ou a Sóstenes, ou a ambos. Donde se conclui que um deles ou ambos devem ter sido apóstolos. Romanos 16:7 diz, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. A frase, os quais são notáveis entre os apóstolos, não significa que eles eram considerados notáveis pelos apóstolos, mas que, dentre os apóstolos, eles eram notáveis. Aqui temos não apenas outros 2 apóstolos, mas outros 2 apóstolos notáveis. 1 aos Tessalonicenses 2:6 diz, podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados, vrc. A primeira pessoa do plural aqui indica claramente os escritores da carta aos Tessalonicenses, isto é, Paulo, Silvano e Timóteo, o que indica que os 2 jovens cooperadores de Paulo também eram apóstolos. 1 Coríntios 15:5-7 diz, e apareceu a Cefas, e depois, aos 12. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. Além dos 12 apóstolos, havia um grupo conhecido como todos os apóstolos. É óbvio, então, que além dos 12, havia outros apóstolos. Paulo nunca disse que era o último apóstolo e depois dele não havia outros. Leiamos cuidadosamente o que ele disse, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, 1 Coríntios 15:8-9. Note como Paulo usou as palavras afinal e menor. Ele não disse que era o último apóstolo, mas o menor dos apóstolos. Se fosse o último, não poderia haver apóstolos depois dele, mas ele era o menor. O livro de Apocalipse diz da igreja em Éfeso, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. 2:2. Esse versículo parece deixar claro que as primeiras igrejas tinham a expectativa de haver outros apóstolos além dos 12 originais, porque, quando o livro de Apocalipse foi escrito, João era o único sobrevivente dos 12, e nessa ocasião até mesmo Paulo já havia sido martirizado. Se deveria ter havido somente 12 apóstolos, sendo João o único que restou, ninguém seria tolo o suficiente para assumir a posição de apóstolo, e ninguém seria suficientemente tolo para ser enganado. Portanto, que necessidade haveria de colocá-los à prova? Se João fosse o único apóstolo, colocá-los à prova seria de fato muito simples. Qualquer pessoa que não fosse João não seria apóstolo. O significado de apostolado. Uma vez que o significado da palavra apóstolo é enviado, o significado de apostolado é muito evidente, ou seja, o ofício do enviado. Apóstolos não são primordialmente homens com dons especiais, eles são homens com comissão especial. Todo o que é enviado por Deus é apóstolo. Muitos chamados de Deus não são tão dotados como Paulo, mas, se receberam um comissionamento de Deus, são verdadeiramente tão apóstolos como Paulo foi. Os apóstolos eram homens dotados, mas seu apostolado não era baseado nos seus dons, era baseado em seu comissionamento. É claro que Deus não enviará nenhuma pessoa que não esteja equipada, mas o equipamento não constitui o apostolado. Se Deus quisesse enviar um homem totalmente desequipado, esse homem seria tão apóstolo como alguém plenamente equipado, uma vez que o apostolado não está baseado em qualificação humana mas no comissionamento divino. É inútil alguém assumir o ofício de apóstolo simplesmente porque pensa ter os dons ou a capacidade necessários. É preciso mais do que simplesmente dons e capacidade para tornar homens em apóstolos, é preciso nada menos que o próprio Deus, a vontade de Deus e o chamamento de Deus.
Homem nenhum pode chegar ao apostolado por meio de qualificações naturais. Se ele tiver de ser apóstolo, Deus terá de fazê-lo. Se um homem terá ou não valor espiritual, e se sua obra terá ou não finalidade espiritual, depende de Deus enviar. Um enviado de Deus deve ser a principal característica de entrarmos em seu serviço, e de todo o nosso mover subsequente. Voltemo-nos à Bíblia. Em Lucas 11:49 lemos, enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e perseguirão. De Gênesis a Malaquias não encontramos ninguém que tenha sido chamado explicitamente de apóstolo, contudo, os homens a quem a palavra se refere como apóstolos viveram entre a época de Abel e Zacarias, versículo 51. Portanto, está claro que até mesmo na época do Antigo Testamento Deus tinha seus apóstolos. Nosso Senhor disse, não é o servo maior do que seu Senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou, João 13:16. O termo enviado é literalmente apóstolo. Aqui temos uma definição do termo apóstolo. Ele implica ser enviado, isso é tudo. Não importa quão boa seja a intenção humana, ela nunca pode substituir o comissionamento divino. Hoje os que foram enviados pelo Senhor para pregar o Evangelho e estabelecer igrejas chamam-se de missionários, e não de apóstolos, mas o termo missionário significa o mesmo que apóstolo, ou seja, enviado. Missionário é a forma latina da palavra grega apóstolos. Como o significado das duas palavras é exatamente o mesmo, não consigo ver o motivo pelo qual os verdadeiros enviados de hoje preferem chamar-se missionários em vez de apóstolos. Os apóstolos e o ministério. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:7-13. Há muitos ministérios relacionados com o serviço de Deus, mas ele escolheu alguns homens para um ministério especial, o ministério da palavra para a edificação do corpo de Cristo. Uma vez que esse ministério é diferente dos demais, referimos-nos a ele como o ministério. Esse ministério é confiado a um grupo de pessoas das quais os apóstolos são as principais. Não se trata de um ministério de um só homem, nem de todos os homens, mas de um ministério baseado nos dons do Espírito Santo e num conhecimento experimental do Senhor. Apóstolos, profetas, evangelistas, e pastores e mestres são dons do nosso Senhor para a sua igreja, para servir no ministério. Estritamente falando, pastores e mestres é um só dom e não dois, porque ensinar e pastorear estão intimamente relacionados. Ao enumerar os dons, apóstolos, profetas e evangelistas são mencionados separadamente, enquanto pastores e mestres estão vinculados. Além disso, os três primeiros são precedidos cada um pelos substantivos uns ou outros, ao passo que o substantivo outros está ligado a pastores e mestres de maneira única. Assim temos uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, e não outros para pastores e outros para mestres. O fato de a palavra que foi traduzida por uns ou outros ter sido usada somente 4 vezes nesta lista, indica que há somente 4 classes de pessoas em questão. Pastores e mestres são 2 em 1. Pastorear e ensinar podem ser considerados um só ministério, porque os que ensinam também devem pastorear, e os que pastoreiam também devem ensinar. Os dois trabalhos estão inter-relacionados. Além disso, a palavra pastor aplicada a uma pessoa não é encontrada em nenhuma outra parte do Novo Testamento, embora o termo mestre seja usado em outras 4 ocasiões. No Novo Testamento encontramos referência noutro lugar a apóstolo, por exemplo, Paulo, e a profeta, por exemplo, Ágabo, a evangelista, por exemplo, Felipe, e a mestre, por exemplo, Manaém,
mas em nenhum lugar da palavra de Deus encontramos alguém apresentado como pastor. Isso confirma o fato de que pastores e mestres são a mesma classe de homens. Mestres são homens que receberam o dom de ensinar. Esse não é um dom miraculoso, mas um dom da graça, que justifica o fato de ter sido omitido da lista de dons miraculosos em 1 Coríntios 12, 8-10, e incluído na lista de dons da graça em Romanos 12. É um dom da graça que capacita os que o têm a entender os ensinamentos da palavra de Deus, e a discernir seus propósitos, e, assim, os equipa para instruir seu povo em assuntos doutrinários. Na igreja em Antioquia havia diversas pessoas assim equipadas, Paulo estava entre elas. É pela operação de Deus que tais homens são estabelecidos na igreja, e sua posição é próxima à dos profetas. Um mestre é um indivíduo que recebeu de Deus o dom de ensinar, e foi dado pelo Senhor à sua igreja para edificação. O trabalho de um mestre é interpretar para os outros as verdades a eles reveladas, guiar o povo de Deus ao entendimento da palavra e encorajá-los a buscar e receber por si mesmos revelação divina por meio da Bíblia. Sua esfera de trabalho é principalmente entre os filhos de Deus, embora, às vezes também ensinem aos não salvos, 1 Timóteo 4:11, 6:2, 2 Tm 2:2, Atos 4:2-18, 5:21, 25, 28, 42. Seu trabalho é mais de interpretação do que de revelação, enquanto o trabalho dos profetas é mais de revelação do que de interpretação. Eles buscam guiar os cristãos ao entendimento da verdade divina, e levar os incrédulos ao entendimento do Evangelho. Os evangelistas também são dom do nosso Senhor para sua igreja, mas quais sejam exatamente seus dons pessoais não sabemos. A palavra de Deus não fala de nenhum dom evangelístico, mas se refere a Filipe como evangelista, Atos 21:8, e Paulo numa ocasião encorajou Timóteo a fazer o trabalho de evangelista e a cumprir cabalmente o seu ministério, 2 Timóteo 4:5. Além dessas três passagens, o substantivo evangelista não é encontrado na Bíblia, embora encontremos frequentemente o verbo derivado da mesma raiz. Na palavra de Deus, o lugar dos profetas é mais claramente definido do que o dos mestres e dos evangelistas. A profecia é mencionada entre os dons da graça, Romanos 12:6, e é encontrada novamente entre os dons miraculosos, 1 Coríntios 12:10. Deus estabeleceu profetas na Igreja Universal, 1 Coríntios 12:28, mas também deu profetas para o ministério, Efésios 4:11. Há tanto o dom de profecia quanto o ofício de profeta. Profecia é tanto um dom miraculoso como o dom da graça. O profeta é tanto alguém posto por Deus em sua igreja para ocupar o ofício profético, como alguém dado pelo Senhor à sua igreja para o ministério. Entre as quatro classes de pessoas dotadas, concedidas pelo Senhor à sua igreja para edificação, os apóstolos são bem diferentes das outras três. A posição especial ocupada pelos apóstolos é óbvia para qualquer leitor do Novo Testamento. Eles foram especialmente comissionados por Deus para fundar igrejas por meio da pregação do Evangelho, levar revelação de Deus para o seu povo, tomar decisões em assuntos pertinentes à doutrina e administração, e aperfeiçoar os santos e distribuir os dons. Tanto espiritual como geograficamente, sua esfera de ação é ampla. Está claro na palavra que sua posição é superior à dos profetas e mestres, a uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, 1 Coríntios 12:28. Os apóstolos pertencem ao ministério, mas são bem diferentes dos profetas, evangelistas e mestres, porque, diferentemente destes três, não é o dom deles que determina seu ofício, ou seja, não são constituídos apóstolos por terem recebido um dom apostólico. É importante notar que o apostolado é um ofício, e não um dom. Ofício é o que se recebe como resultado de comissionamento, dom é o que se recebe com base na graça. Fui designado apóstolo, 1 Timóteo 2:7. Eu fui designado apóstolo, 2 Timóteo 1:11. Vemos aqui que os apóstolos são comissionados. Ser apóstolo não está sujeito a receber dom apostólico, mas a receber comissionamento apostólico. Um apóstolo tem chamamento e comissionamento especiais. É nisso que ele difere dos outros três ministros, embora possa também ter recebido o dom profético e ser tanto profeta como apóstolo. Seu dom pessoal faz dele profeta, mas é o comissionamento, e não um dom, que faz dele apóstolo.
Os demais ministros pertencem ao ministério por causa de seus dons, um apóstolo pertence ao ministério por ter sido enviado. A qualificação deles é ter dons, a dele é ter dons e mais chamamento e comissionamento especiais. Um apóstolo pode ser profeta ou mestre. Se precisar exercitar seu dom de profecia ou de ensino na igreja local, ele o faz na qualidade de profeta ou mestre, mas quando exercita seus dons em outros lugares, ele o faz na qualidade de apóstolo. O apostolado implica ser enviado por Deus para exercitar dons de ministério em diversos lugares. É de menor importância para seu ofício o dom pessoal do apóstolo, mas é essencial o fato de ter sido enviado por Deus. Um apóstolo pode exercitar seus dons espirituais em qualquer lugar, mas não seus dons apostólicos, porque é apóstolo por ofício e não por domingo. Contudo, os apóstolos têm dons pessoais para o seu ministério. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, 1-2. Esses 5 homens tinham os dons de profetizar e ensinar, um dom miraculoso e um dom da graça. Daquele grupo de 5, 2 foram enviados pelo Espírito para outras partes, e 3 foram deixados em Antioquia. Como já vimos, os 2 enviados passaram a ser chamados de apóstolos. Eles não receberam nenhum dom apostólico, mas comissionamento apostólico. Seus dons os qualificavam a ser profetas e mestres, mas foi seu comissionamento que os qualificou a ser apóstolos. Os 3 que permaneceram em Antioquia ainda eram profetas e mestres, e não apóstolos, simplesmente porque não haviam sido enviados pelo Espírito. Os 2 tornaram-se apóstolos, não porque receberam algum dom além dos de profecia e ensino, mas porque receberam um ofício adicional como resultado de seu comissionamento. Os dons dos 5 eram iguais, mas 2 receberam comissionamento divino além de seus dons, e isso os qualificou para o ministério apostólico. Porque, então, a palavra de Deus diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. O apostolado aqui não é um dom dado ao apóstolo, mas à igreja, não é um dom espiritual dado ao homem, mas um homem dotado dado à igreja. Efésios 4:11 não diz que o Senhor concedeu o dom apostólico a alguma pessoa, mas concedeu homens, como apóstolos, à sua igreja. Os homens receberam dons do Espírito, que os qualificaram a se tornar profetas e mestres, mas nenhum homem jamais recebeu o dom espiritual que o qualificasse a ser apóstolo. Os apóstolos são uma classe de pessoas que a igreja recebeu como dom do nosso Senhor para sua edificação. Os dons referidos nessa passagem não são dados pessoalmente aos homens, mas dados pelo Senhor à sua igreja, e são obreiros dotados que o Senhor da igreja concede à sua igreja para sua edificação. A cabeça dá à igreja, que é o seu corpo, determinados homens para servir o corpo e edificá-lo. Devemos diferenciar os dons dados pelo Espírito a pessoas individualmente e aqueles dados pelo Senhor à sua igreja. Uns são dados aos cristãos pessoalmente, outros, aos cristãos coletivamente. Uns são coisas, e outros são pessoas. Os dons dados pelo Espírito a pessoas individualmente são seu equipamento para servir o Senhor profetizando, ensinando, falando em línguas e curando os doentes. Os dons dados pelo Senhor à sua igreja como corpo são as pessoas que possuem os dons do Espírito. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. 1 Coríntios 12, 8-10. Essa passagem nos dá uma lista de todos os dons que o Espírito Santo deu aos homens, mas não inclui nenhum dom apostólico. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12, 28. A primeira passagem relaciona os dons dados a indivíduos, a segunda, os dons dados à igreja.
Na primeira não há menção de nenhum dom apostólico, na segunda vemos que os apóstolos encabeçam a lista dos dons de Deus para a igreja. Isso não significa que Deus concedeu à sua igreja o dom do apostolado, mas deu-lhe homens que são apóstolos, e não deu os dons de profecia e ensino à sua igreja, mas alguns homens como profetas e outros como mestres. Deus estabeleceu diversos tipos de obreiros em sua igreja para sua edificação, um dos quais são os apóstolos. Eles não representam determinado tipo de dom, representam determinada classe de pessoas. A diferença entre os apóstolos e os profetas e mestres é que estes dois representam tanto os dons dados pelo Espírito a pessoas individualmente como os dons dados pelo Senhor à sua igreja, ao passo que os apóstolos são homens dados pelo Senhor à sua igreja, mas não representam nenhum dom do Espírito pessoal ou especial. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, 1 Coríntios 12, 28. Que igreja é essa? Compreende todos os filhos de Deus, portanto, trata-se da Igreja Universal. Nessa igreja Deus estabeleceu primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Em 1 Coríntios 14, 23 lemos que toda a igreja se reúne. Que igreja é essa? É óbvio que se trata da igreja local, pois a Igreja Universal não pode reunir-se numa só cidade. É na igreja local que os irmãos exercitam seus dons espirituais. Um pode ter salmo, outro, ensinamento, outro, revelação, outro, língua, e outro, interpretação, 14:26. Porém, mais importante do que tudo isso é o dom da profecia, 14:1. No capítulo 12, os apóstolos precediam os demais ministérios, mas no capítulo 14, a precedência é dos profetas. Na Igreja Universal, os apóstolos estão em primeiro lugar, mas na igreja local esse lugar pertence aos profetas. Como pode ser que os profetas tomem o primeiro lugar na igreja local, uma vez que na Igreja Universal ocupam apenas o segundo lugar? Por que na Igreja Universal não se trata dos dons pessoais dados pelo Espírito, mas dos ministros como dons de Deus para a igreja, e dentre esses, os apóstolos estão em primeiro lugar, mas na igreja local a questão é dos dons pessoais dados pelo Espírito, e dentre eles, o dom de profecia é o principal, porque é o mais importante. Lembremo-nos de que o apostolado não é dom pessoal. A esfera da obra deles. A esfera da obra de um apóstolo é muito diferente da dos outros 3 ministros especiais. O fato de os profetas e mestres exercitarem seus dons na igreja local é visto na afirmação, havia na igreja em Antioquia profetas e mestres. Pode-se encontrar profetas e mestres na igreja local, mas não apóstolos, porque foram chamados para ministrar em lugares diferentes, enquanto o ministério dos profetas e mestres está restrito a uma só localidade, 1 Coríntios 14, 26, 29. Quanto aos evangelistas, não conhecemos sua esfera especial, uma vez que pouco é falado a respeito deles na palavra de Deus, mas a história de Filipe, o evangelista, derrama alguma luz sobre essa classe de ministros. Felipe deixou sua própria localidade e pregava em Samaria, mas, enquanto ele fazia ali uma boa obra, o Espírito não desceu sobre nenhum dos convertidos. Somente quando os apóstolos chegaram de Jerusalém e impuseram as mãos sobre eles é que o Espírito foi derramado. Isso parece indicar que a pregação local do Evangelho é obra de evangelista, mas a pregação universal do Evangelho é obra de apóstolo. Isso não implica que os labores de evangelista sejam necessariamente restritos a um lugar, mas significa que é a sua esfera corriqueira. Igualmente, o profeta Ágabo profetizou em outro lugar, mas sua esfera de obra era sua própria cidade. A evidência do apostolado. Será que há alguma evidência de que a pessoa é de fato comissionada por Deus para ser apóstolo? Em 1 Coríntios 9, 1-2, Paulo lida com nossa pergunta ao escrever para os santos coríntios, e, por sua argumentação, é óbvio que o apostolado tem suas credenciais. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor, ele escreve, como se dissesse, se Deus não me tivesse enviado a Corinto, vocês não estariam salvos hoje, e não haveria igreja em sua cidade. Se Deus chamou um homem para ser apóstolo, isso se manifestará no fruto de seus labores. Onde houver a comissão de Deus, ali haverá a autoridade de Deus.
onde houver a autoridade de Deus, ali haverá o poder de Deus, e onde houver o poder de Deus, ali haverá frutos espirituais. O fruto do nosso labor prova a validade do nosso comissionamento. Contudo, devemos notar que a ideia de Paulo não é de que o apostolado implique números convertidos, mas de que representa valores espirituais para o Senhor, pois ele jamais poderia enviar alguém com propósito menor. O Senhor busca valores espirituais, e o objetivo do apostolado é garanti-los. Nesse caso, os coríntios representam esses valores. Mas acaso Paulo não disse aqui, não vi Jesus, nosso Senhor? Então, somente os que viram o Senhor Jesus em suas manifestações da ressurreição é que estão qualificados para se tornar apóstolos. Sigamos cuidadosamente o curso da argumentação de Paulo. No versículo 1, ele faz 4 perguntas. 1. Não sou eu, porventura, livre? 2. Não sou apóstolo. 3. Não vi Jesus, nosso Senhor. 4. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Uma resposta afirmativa às 4 perguntas era certa, pois o caso de Paulo exigia tal resposta. Note que, ao continuar sua argumentação no versículo 2, Paulo abandona 2 de suas perguntas e prossegue com as outras 2. Ele abandona a primeira e a terceira, e toma a segunda e a quarta, vinculando uma à outra. Seguindo seu raciocínio, ele deixa de lado, não sou eu, porventura, livre, e não vi Jesus, nosso Senhor, e responde às perguntas, não sou apóstolo, e acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo buscava claramente demonstrar a autenticidade de seu comissionamento pela bênção que alcançaram seus labores, e não pelo fato de ele ser livre ou de ter visto o Senhor. Das 4 perguntas feitas por Paulo, 3 estão relacionadas com a sua pessoa e uma com a sua obra. Essas 3 estão no mesmo plano, e são muito independentes uma da outra. Paulo não argumentava que, por ser livre e por ser apóstolo, ele havia visto o Senhor. Nem que, por ser um apóstolo, ele vira o Senhor e, portanto, era livre. Tampouco procurava demonstrar que era livre e havia visto o Senhor, e, portanto, era apóstolo. Os fatos são que ele era livre, era apóstolo e havia visto o Senhor. Estes fatos não estavam essencialmente conectados um com o outro, e é um absurdo conectá-los. Seria tão razoável afirmar que o apostolado de Paulo estava baseado no fato de ele ser livre, como no fato de ele ter visto o Senhor. Se ele não tentava provar seu apostolado pelo fato de sua liberdade, tampouco tentava prová-lo pelo fato de ter visto o Senhor. O apostolado não está baseado no fato de se ter visto o Senhor em suas manifestações da ressurreição. Qual, então, é o significado de 1 Coríntios 15, 5-9? E apareceu a Cefas e depois, aos 12. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, depois, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. O objetivo desta passagem não é produzir evidência do apostolado, mas evidência da ressurreição do Senhor. Paulo registra as diversas pessoas a quem o Senhor apareceu, ele não ensina que efeito causou nessas pessoas sua aparição. Cefas e Tiago viram o Senhor, mas eles eram Cefas e Tiago depois que viram o Senhor, assim como eram Cefas e Tiago antes de tê-lo visto, não foi pelo fato de terem visto o Senhor que se tornaram Cefas e Tiago. O mesmo se aplica aos 12 apóstolos e aos 500 irmãos. Ver o Senhor não os constituiu apóstolos. Eram 12 apóstolos antes de terem visto o Senhor. O mesmo raciocínio se aplica no caso de Paulo. Os fatos eram que ele havia visto o Senhor e era o menor dos apóstolos, mas não foi o fato de ter visto o Senhor que o constituiu o menor dos apóstolos. Os 500 irmãos não eram apóstolos antes de terem visto o Senhor nem passaram a sê-lo depois. Ver o Senhor em suas manifestações de ressurreição não os constituiu apóstolos. Eles eram simplesmente irmãos antes, e continuaram sendo simplesmente irmãos depois. A palavra de Deus não ensina em nenhum lugar que ver o Senhor é a qualificação para o apostolado. Mas o apostolado tem suas credenciais. Em 2 Coríntios 12, 11-12, Paulo escreve, em nada fui inferior a esses tais apóstolos, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos.
Havia evidência abundante da autenticidade do comissionamento apostólico de Paulo, e os sinais de um apóstolo nunca faltarão onde de fato houver um chamamento apostólico. A partir da passagem acima, inferimos que a evidência do apostolado está em um poder duplo, espiritual e miraculoso. Persistência é a maior prova de poder espiritual, e é um dos sinais de um apóstolo. É a capacidade de perseverar sob pressão constante que testa a realidade do chamamento apostólico. Um verdadeiro apóstolo precisa ser fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Colossenses 1:11. Sim, não se requer nada menos do que todo o poder, segundo a força da sua glória, para produzir toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Mas a realidade do apostolado de Paulo não foi atestada apenas por sua perseverança paciente sob pressão intensa e prolongada, foi evidenciada também pelo poder miraculoso que ele tinha. Poder miraculoso para mudar situações no mundo físico é uma manifestação necessária do nosso conhecimento de Deus na esfera espiritual, e isso se aplica não apenas às terras gentias, mas a todas as terras. Afirmar ser enviados do Deus onipotente e ficar impotente diante de situações que desafiam seu poder são uma triste contradição. Nem todos os que podem operar milagres são apóstolos, pois os dons de cura e de operação de milagres são dados aos membros do corpo, 1 Coríntios 12:28, que não tem qualquer comissão especial, mas o poder miraculoso assim como o espiritual é parte do equipamento de todos os que têm um verdadeiro comissionamento apostólico. Mulheres apóstolos. As mulheres têm algum lugar entre os apóstolos? A Bíblia indica que sim. Não havia mulheres entre os 12 que foram enviados pelo Senhor, mas uma mulher é mencionada entre os apóstolos que foram enviados pelo Espírito depois da ascensão do Senhor. Romanos 16:7 fala de 2 apóstolos notáveis, Andrônico e Júnias, e as melhores autoridades concordam que Júnias é um nome feminino. Portanto, aqui temos uma irmã como apóstolo, e um apóstolo notável. Extraído do livro A Vida Cristã Normal da Igreja. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.